Diagrama de Wolff, sistema ortorrômbico, classe piramidal. Nós temos aqui um cristal de hemimorfita, que é um silicato, um sorosilicato que constitui um minério de zinco. Ele compõe aquilo que se chama de calamina. E esse cristal de hemimorfita vai nos ilustrar as formas que ocorrem na classe piramidal do sistema ortorrômbico, que é uma classe de simetria menor. Não é a classe de simetria completa, que é a classe holoédrica do sistema ortorrômbico, mas é uma classe de simetria reduzida, que vem a ser, portanto, uma classe hemiédrica. Como nós podemos ver, nessa posição fica muito claro, nós não temos plano de simetria aqui na horizontal. O que tem aqui em cima é diferente do que tem aqui embaixo, então esse plano de simetria horizontal não existe aqui. Mas o que nós temos aqui é um eixo de simetria binário que coincide com o eixo Z. Lembrando, nós temos três eixos aqui, x, y, z, comprimentos diferentes e ângulos de 90 graus entre si. Então nós temos um eixo binário aqui na vertical. Se eu girar esse cristal assim, a imagem se repete a cada 180 graus. Então, eixo de simetria binário. E olhando ele de cima, nós temos a constatação de que temos um plano de simetria aqui, coincidindo com y, e um plano de simetria aqui, coincidindo com x. Então, a simetria da classe piramidal é essa: um eixo binário, que é esse eixo vertical, e dois planos verticais, coincidindo então com x e com y. Bom, nessa classe, então, nós vamos ter três formas que não aparecem na classe principal. A primeira forma é essa aqui, que é uma face isolada, não se repete aqui embaixo, que vem a ser o pédion. Pédion é uma face isolada, né? Não é pinacoide. Pinacoide são duas faces paralelas, né? E o pédion, portanto, vai aparecer nessa classe. Também vai aparecer essa forma aqui, que é o domo. Domos são duas faces simétricas em relação a um plano de simetria. Então aqui, como podemos ver, essas faces então são simétricas em relação a esse plano de simetria que está aqui no y. Claro que aqui não temos apenas um domo, temos este domo aqui, mas tem mais esse domo aqui, mais um domo aqui, outro domo aqui. Então aqui nós temos 4 domos. E a terceira forma que vai aparecer nessa classe, que não tem na classe, a terceira forma que não tem na classe principal é a pirâmide, que dá nome à classe. Então, nós temos aqui uma pirâmide, né, que não repete em cima. Então, pédion, domo e pirâmide são as três formas que nesta classe ocorrem e que não ocorrem na classe principal do sistema ortorrômbico. Agora vamos ver como é que essas formas aparecem no diagrama de Wolff. Bom, temos aqui o diagrama de Wolff. Vamos colocar inicialmente a simetria no seu lugar. Um eixo de simetria binário que coincide com Z. Bom, representado. Depois um plano que é coincidente com x, plano para nós aqui é linha dupla, e um outro plano vertical que coincide com y. Sempre lembrando que no diagrama de Wolff, esse cristal que nós temos aqui é visto de cima. Então nós temos a representação do cristal assim. Eu vou deixar ele um pouquinho mais inclinado para melhor visualização. Então nós estamos vendo no diagrama esse cristal de cima. Bom, então temos aqui a simetria e vamos colocar agora inicialmente o pédion. O pédion é uma face perpendicular a Z e, portanto, vai ficar aqui. O índice dessa face vai ser 0,01. Então é uma face que intercepta apenas o eixo Z. Eu quero lembrar que esse pédion é o que sobrou do pinacoide basal da classe principal.
da classe holoédrica. Se eu ponho uma face aqui na extremidade positiva do eixo X, em função deste plano de simetria aqui, que funciona como espelho, o que tem de um lado tem do outro, essa é a regra do plano. Se eu ponho uma face aqui na extremidade, ela repete aqui do outro lado e vai me dar o pinacoide frontal. Se eu ponho uma face na extremidade positiva do eixo Y, essa face será repetida pelo plano de simetria que eu tenho aqui no X e acaba na extremidade negativa do Y, vai me dar o pinacoide lateral. Então eu tenho nessa classe, na classe piramidal, eu tenho o pinacoide frontal, pinacoide lateral, mas não tenho mais o pinacoide basal, tenho apenas um pinacoide. Aliás, desculpe, tenho apenas um pédio. Né? Bom, agora vamos aos domos. O domo pode ser representado, por exemplo, aqui. Uma face aqui. Por este plano de simetria, essa face acaba se repetir lá em cima. Então, aqui. E eu tenho, então, duas faces que representam um domo. Aqui essa face ficou com um tamanho diferente. Agora sim. Então tenho duas faces aqui ao longo de X, que é um domo. Eu posso colocar vários domos ao longo dessa linha. Né? Então, vários domos com inclinações diferentes. E o índice desse domo, vamos colocar aqui, o índice genérico desse domo aqui será H0L. São faces que neste caso não interceptam o eixo Y. É claro que ao longo dessa linha aqui eu terei outros domos que não interceptam o eixo X. E esses domos ao longo dessa direção, do X e do Y, eram prismas na classe principal. Agora eu não tenho mais prismas porque eu não tenho mais a face simétrica voltada para baixo. Então, esses prismas da classe principal, agora nessa classe piramidal, se transformam em domos. O único prisma que sobrou é o prisma vertical, que seriam as faces ao longo da periferia do diagrama. Então, por exemplo, uma face aqui e duas faces aqui em cima. Isso tem simetria suficiente para isso e seria um prisma vertical. Então, o prisma vertical continua, mas o prisma paralelo a Y e o prisma paralelo a X não existe mais, e nessa classe aqui são os domos. Bom, e agora vem a pirâmide. A pirâmide seria uma face, por exemplo, aqui. Né? Claro que o plano de simetria que coincide com X repete essa face aqui. E claro que o plano de simetria que coincide com Y repete essas duas faces, 1, 2, 3, 1, 2, 3, essas duas faces aqui e aqui. Então essas cruzinhas representam quatro faces voltadas para cima, que são uma pirâmide. É claro que eu posso ter aqui no diagrama a quantidade que eu quiser de pirâmides voltadas para baixo, que nós representamos aqui como pontos vazios ou bolinhas, como a gente diz em sala de aula. Então isso aqui seria uma pirâmide voltada para baixo. E essas pirâmides são o que sobrou das bipirâmides da classe principal. Então na classe principal nós tínhamos bipirâmides porque havia um plano horizontal que obrigava, né, a ter uma face simétrica ou embaixo ou em cima. Agora não é mais o caso. Então, no cristal de hemimorfita que nós temos aqui, colocando na posição correta, a pirâmide azul seriam quatro bolinhas no diagrama. E aqui eu tenho uma pirâmide voltada para cima, que seriam quatro cruzinhas. E nada impede esse cristal, por exemplo, de nos enganar e de apresentar a pirâmide voltada para cima com o mesmo tamanho da pirâmide voltada para baixo. E nós vamos achar que é uma bipirâmide e não é não.
É uma pirâmide voltada para cima e outra voltada para baixo, casualmente com o mesmo tamanho. Então, essas são as formas que ocorrem na classe piramidal do sistema ortorrômbico.